Estamos de volta com o programa Educare. Você pode participar aqui conosco, mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Dando continuidade ao nosso tema de hoje, que é a ginástica para o cérebro. Bernadette, os jogos também são fundamentais para esse exercício todo, né? Exatamente. Nós trouxemos aqui apenas alguns tipos de jogos que a pessoa pode estar exercitando. Por exemplo, nós temos aqui o Tangram. Ele é um quebra-cabeça chinês e ele tem 7 peças. 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. E só com essas 7 peças nós conseguimos fazer mais de 1000 figuras. Então, nós vamos estar exercitando o que é a lateralidade aqui. Lateralidade não no sentido aqui de direita e esquerda, mas lateralidade no sentido de eu ter um problema e enxergar múltiplas soluções, que era aquilo que a gente estava conversando um pouquinho na primeira parte do programa. No nosso dia a dia, nós temos um problema para resolver. O que a gente faz normalmente? A gente tenta buscar um problema que a gente já, uma solução que a gente já conhece e tenta aplicar aqui, conhecimento, tenta aplicar, ver se resolve o nosso problema. Às vezes dá certo, às vezes não. Ou às vezes pode até dar certo, mas eu gasto mais tempo, gasto mais dinheiro. Então hoje, tanto na escola quanto nas empresas, as pessoas querem soluções e rápidas. Então esse tipo de exercício aqui vai estar ajudando a pessoa está praticando esse tipo de lateralidade, conseguir enxergar múltiplas soluções para um problema. Por quê? Eu tenho uma peça, às vezes eu não consigo fechar minha figura porque eu temo que essa peça é assim. Só que ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela tem várias formas. Enquanto eu não conseguir enxergar todas essas lados da figura, exatamente, né, eu não consigo estar resolvendo a minha figura. Outro exercício interessante, esse aqui é um jogo coletivo. Então, dicas para exercitar. A dama, o xadrez são ótimos para exercitar o cérebro. Só que a gente estava comentando de novidade, de variedade, grau de dificuldade crescente. Então, é bacana a gente estar conhecendo coisas novas. Então, esse jogo aqui, ele chama Bagachal e ele é um jogo do Nepal. Olha que interessante. Então, são tigres contra cabras. Num primeiro momento, a gente pensa, tigre é mais forte, vai ganhar o jogo. Mas não, tanto o tigre quanto a cabra tem chance de ganhar o jogo. Depende do quê? Da nossa atenção, da nossa concentração, da nossa estratégia. É o tal do praticar. Né? E essa parte de jogos é interessante porque são coisas que a gente pode fazer em família também, né? É uma coisa que pode ser resgatada, realmente ter aquele momento de parar e, olha, vamos jogar? Né? Além de você estar exercitando o cérebro, você também está ali fortalecendo o seu relacionamento familiar, né? Essa troca de experiência, ou está mediando ali, olha, se tivesse feito isso, o que teria acontecido? Tudo isso ajuda também. Conversar, né? Observar, né? Os benefícios são muitos. Nós estamos falando de exercitar o cérebro. Então, fazer palavras cruzadas, ótimo, fazer sudoku, ótimo. Mas assim, o que a gente precisa tentar? Fazer atividades variadas. Então, por exemplo, aqui nós temos um exercício que chama hashi, né? Tem vários tipos de exercícios variados. Então, sempre buscar coisas diferentes, não ficar sempre na mesma coisa. Leitura. Leitura é um ótimo exercício para a memória. Por que ele é um ótimo exercício para a memória? Porque quando eu estou lendo alguma coisa, eu sou obrigado a resgatar informações para dar sentido àquilo que eu estou lendo. Só que o que acontece? Se eu sempre leio o mesmo tipo de assunto, as informações que eu preciso para dar sentido ao que eu estou lendo já está muito perto. Então, o que a gente precisa? Mesmo nas nossas leituras, a gente variar os tipos de leituras que a gente está fazendo, para a gente estar realmente exercitando o cérebro. E com isso, melhorando até a nossa memória. E esses jogos aqui, jogos de desafio, né? Tem coisa aqui de solução de problemas também, mostra Nós temos vários tipos de jogos. Então, por exemplo, esse jogo aqui, ele parece simples, só que num primeiro momento, lembrando do grau de dificuldade crescente. Então, esse aqui, a gente olha e pensa que é para criança, né? Geralmente, a gente dá bastante para criança, mas também os adultos também. Porque, num primeiro momento, você tira todas as peças e você tem que preencher. Então, você tem que observar. Então, o primeiro desafio
o pessoal geralmente faz fácil. Mas aí qual o segundo desafio que nós damos para o aluno? Não encostar cores. Ok. Né? Então aí já começa a ficar mais complicado. Então ele já começa a pensar diferente. Então a maioria dos jogos que a gente recomenda para as pessoas que querem exercitar o cérebro é buscar variedade, novidade. Né? Depois que resolveu, não adianta ficar resolvendo sempre o mesmo jogo. Até porque perde a graça, né? Você... Tem esses que eu já havia visto, né? Esse aqui, que você tem que tirar... Isso, são vários tipos. Parafuso. Depois que você tira, isso eu já sei, né? Às vezes a pessoa tira, só que ela nem sabe, ela nem sabe como tirou. Então, enquanto ela está ainda pensando como tirar, ela está exercitando o cérebro. A partir do momento que ela já conhece o caminho para tirar, então já não é mais... Eu achava que eu sabia, mas aí eu tenho que trabalhar minha memória. Mas nós temos vários tipos. Fazer. Que bacana. Por exemplo, esse jogo aqui. Você olha uma série de peças e com ele a gente está exercitando a nossa visão espacial. Porque a gente monta uma pirâmide com ela. Ok. Né? Então, você... Aqui, ó. Então, nós montamos uma pirâmide. Aí, nós temos uma pessoa que já exercitou, tal. O que nós fazemos? Damos um outro tipo de pirâmide, que vai aumentando o grau de desafio para a pessoa estar exercitando. A mesma coisa acontece no ábaco também. Então, nós começamos fazendo contas simples. Nós temos aqui contas de soma, subtração, só unidade. Então, o aluno exercita. Então, nós mudamos de estágio, aumenta para dezena, depois vai para centena, depois vai para multiplicação, divisão. Então, sempre vai estar aumentando o grau de dificuldade para realmente ele estar exercitando o cérebro. E até porque vão surgindo novos jogos, né? Sim. Essa questão dos jogos, eu tenho percebido que tem havido um resgate, né, de jogos de tabuleiro. Exatamente. Jogos ou antigos, né? Você disse esse é do Nepal. Eu vi um outro dia que era da África, que tinha contas. Isso. Enfim, muito interessante. Aqui também nós temos um outro jogo. Ele chama Keops. Então, o objetivo é quem coloca a última bolinha aqui vence o jogo. São todas soltas as bolinhas. Isso, aqui são... Então, esse aqui é um jogo que você vai montando a pirâmide. Só que ele é todo cheio de estratégia. Então, às vezes, você está construindo a pirâmide e você vai tirando as peças. Então, dependendo da estratégia, do quanto a pessoa está raciocinando, se concentrando, então, ele é bem demorado. Né? E aí trabalha outras habilidades também, que é lidar com a frustração, né? Que hoje é uma coisa que realmente a gente tem visto, principalmente as crianças mais novas, aquela ansiedade de ter logo, de ter que... Então, são coisas que você realmente tem que parar para pensar. Exatamente, Luciana, você lembrou bem. Geralmente, a pessoa pega um desafio desse, eu não vou conseguir. Essa é a primeira coisa que a pessoa fala. Então, a primeira barreira é essa. Fala assim, não, eu consigo. Então, a partir daí, tudo flui. E assim, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela sabe a resposta, às vezes o professor pergunta alguma coisa para o aluno, ele sabe a resposta, mas ele fica com medo de responder. Aí o coleguinha do lado vai lá e responde, ele fica, puxa, perdi a oportunidade de falar. Então, quando a pessoa ela vai ganhando autoconfiança, quando ele vai resolvendo, ele vendo que ele pode, é só ele pode, então é bem bacana. E até realmente ter esse pensamento, né? É uma coisa que tem solução. Sim. Né? Eu preciso achar o caminho. Ela resolveu daquele jeito, mas eu posso achar de uma outra forma ou fazer um caminho diferente para chegar na mesma solução. Exatamente. Assim, o que menos importa aqui é a velocidade que a pessoa resolve o problema. Certo. O importante é o tanto que ela está exercitando. Então, às vezes, uma pessoa vai lá e pega um jogo e resolve rapidinho. Ok, ela resolveu aquele desafio, mas ela exercitou um pouquinho, porque aquele desafio era muito fácil para ela. Então, ela teria que pegar um desafio no nível dela. Então, é isso que a gente faz com os nossos alunos. A gente vai aumentando os desafios. E aí, nas aulas, assim, tem gente de idade diferente que trabalha até para ter essa troca? Porque eu imagino, às vezes a criança ela tem muito mais desinibição para chegar e pegar e mexer no jogo, né? O adulto já tem aquela coisa, tipo, se eu não conseguir, é que eu vou dar vexame, né? Tem essa coisa, realmente, de ter alunos de idade variada praticando e, de repente, um acaba ajudando o outro?
Com certeza acontece, porque assim, o adulto ele já fala assim, não, eu já tenho uma experiência, não posso perder para ele, né? Mas aí, à medida que as pessoas vão praticando, eles vão vendo que isso é o que menos importa. É o que você comentou, um ajuda o outro. E assim, o que a gente percebe bastante nas crianças, nos adolescentes, é a pressa. Eles querem resolver tudo com pressa. E aí eles vão aprendendo que não é assim que funciona. Você tem que parar, analisar, observar, e aí as coisas acontecem. Então essa é uma prática interessante também. Então vocês perceberam que os benefícios são muito amplos, né? De você parar, ter esse momento para realmente exercitar, para estar com você mesmo, e que isso vai trazer benefícios não só para o seu cérebro, mas para diversas áreas da sua vida. Isso, né? mesmo. Nós temos depoimentos de pais de alunos que, antes do pessoal começar a praticar a ginástica para o cérebro, o aluno, toda noite, o pai chegava em casa, tinha que sentar com o aluno para repassar a lição. E era aquele... sempre, né, todo cansaço e tudo mais. Quando a pessoa começa a exercitar o cérebro, as coisas começam a fluir mais. Então, elas conseguem abstrair mais, tanto o conteúdo das matérias, as soluções dos problemas vão ficando mais fáceis. Então, ele falou assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu para mim é chegar em casa e o meu filho falar que minha lição já estava feita. Então... Já é uma briga menos em casa, Com né? certeza. Bom, se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessas atividades de ginástica para o cérebro, vocês podem entrar em contato com a Bernadette. O contato está aí no nosso GC, é santoandré.sp@metodosupera.com.br e o telefone para contato é o 4427-9894. Bernadette, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que realmente as pessoas que nos assistiram aí, que estão nos assistindo, que busquem fazer exercício para o cérebro para ter aí todos esses benefícios. Nós ficamos por aqui com o programa Educare e nos vemos na próxima semana. Até lá!